E aí, oitavo ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa primeira aula de álgebra, tá bom? Vamos agora trabalhar com a parte de equivalência, tá bom? Em frações, ou seja, fração equivalente, tá certo? Então, ó, anotem a atividade que quero que vocês tentem fazer em casa, tá bom? Desenvolver aplicada a página 106, a atividade das páginas 108 e 109 e o para saber mais na página 107. Pessoal, lembrando, fração equivalente são frações que têm a mesma representação, tá bom? De um número, certo? Podendo ser escrito utilizando outros valores. Está exemplo básico. Se você tem a fração meio, 1 sobre 2, é a mesma coisa que 2 quartos, 4 oitavos, 3 sextos, ou seja, o numerador, o número de cima, beleza? É a metade do denominador, do número de baixo. Então aqui eu tenho um vídeo para mostrar para vocês. Prestem atenção no vídeo, tá bom? Após ele, vamos continuar com a explicação. Lista de frações equivalentes? Vamos escolher uma fração qualquer. Multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo valor, obtemos uma fração equivalente à primeira. Dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo valor, também obtemos uma fração equivalente. Podemos multiplicar ou dividir os termos da fração por valores desconhecidos também. Multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador por diversos valores, podemos obter infinitas frações equivalentes a uma fração dada. Então, pessoal, ó, como o vídeo mostrou para vocês, eu posso transformar qualquer fração em uma fração equivalente. Basta eu pensar no número, tá bom? Onde eu tenho que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por esse mesmo elemento. Seja ele por um número apenas, um número e uma letra, somente por uma letra, tá bom? Essa explicação eu já passei para vocês na aula passada, certo? Então, você pode e deve encontrar várias frações. E lembrando que toda vez que você tiver qualquer fração envolvendo qualquer tipo de expressão com binômio, trinômio, polinômios, certo? As suas frações, elas por obrigação têm que ser simplificadas, certo? Então você vai trabalhar como? Fazendo a fatoração. Você aplicar a fatoração lá em produto notável, certo? Que nós já começamos na aula de matemática. Isso vai fazer o que? Você vai encontrar uma fração irredutível. Fração irredutível também é uma fração equivalente da fração inicial, tá bom? Olha só o exemplo básico. Se por acaso você tiver a fração 50 centésimos. 50 centésimos dá para me simplificar? Dá. Aí você começa a simplificar. Chega lá no final, você com a fração 1/2. Então, 1/2 é a fração irredutível de 50 centésimos. Tá bom? Então, começa a fazer a simplificação. Você pode ter fração somente com números, onde você simplifica somente utilizando valores, o 2, o 3, tá bom? Tenha cuidado quando você estiver fazendo a simplificação envolvendo letras, porque se por acaso você observar que a letra ela está variando de um número para o outro, aí você tem que observar qual foi a letra, qual foi o grau e qual é o expoente que deve ser colocado, tá bom? Então assim, ó, lembrando que se por acaso eu utilizar uma letra, certo, para fazer uma fração equivalente ou uma simplificação de fração, eu terei que trabalhar com as propriedades de potenciação. E você sabe quais são as propriedades de potenciação? Se por acaso eu estou multiplicando potência de mesma base, eu vou repetir as bases, ou seja, os números de baixo da minha potência, e vou somar, tá bom? Os expoentes. Se eu estou dividindo, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes, tá bom? Então, pessoal, ó, prestem atenção, esse conteúdo já expliquei para vocês na aula passada, tá certo? Qualquer dúvida, nos procure
na escola, pelas redes sociais, tá bom? Pela Agenda Edu, certo? Acompanhe as lives, tá bom? E as videoconferências, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.